Fala aí, gente, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de técnicas histológicas. Você sabia que elas permitem a preservação e observação detalhada de tecidos em estado quase natural, essencial para identificar alterações patológicas microscópicas? Não? Então assista esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, curtem e ativem o sininho para mais notificações, compartilhem e comentem o vídeo. Isso é completamente importante. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo. Bom, gente, a técnica histológica ela compreende uma série de procedimentos técnicos, os quais eles visam a obtenção de preparados histológicos através de amostras biológicas para análise do tecido sob o microscópio óptico. Seja por interesse do ensino, seja por pesquisa científica ou por um diagnóstico patológico. Entre os procedimentos realizados vão estar a coleta do material, a fixação, a descalcificação, a clivagem, o processamento, a inclusão, a microtomia, a coloração e que essa última ela pode ser uma coloração de rotina ou uma histoquímica. Então, vou começar com a coleta de material. A coleta de órgãos para análise ela pode ser feita de um organismo vivo por uma biópsia ou cirurgia após a morte por necrópsia. A perfusão cardíaca é uma técnica bem eficaz para preservar a estrutura dos tecidos, simulando a circulação sanguínea. Nesse processo, o sangue é removido com uma solução salina neutra e anticoagulante, seguida pela injeção de uma solução fixadora, garantindo então uma melhor preservação dos tecidos para análise. Após a retirada dos órgãos de interesse, os mesmos eles devem ser identificados, registrados em um livro de protocolo sobre um número de registro, o qual vai acompanhar o material durante o processo até o fim do seu arquivamento. Uma dica é manusear as peças com delicadeza, devido à fragilidade dos tecidos. Uma pressão exagerada ou mesmo o uso de instrumento inadequado, além de dificultar o exame histopatológico, pode alterar o tecido de tal maneira que pode, inclusive, simular uma lesão. Na fixação, né? A fixação é uma etapa crucial na técnica histológica. E o objetivo é basicamente interromper o metabolismo celular e estabilizar as estruturas e seus componentes bioquímicos dos tecidos para preservá-los. A fixação pode ser feita por agentes físicos, frio ou calor, ou químicos, sendo os agentes químicos o formaldeído o mais usado. Entre os fixadores mais comuns vão estar a formalina, neutra, tamponada, 10%, e outras substâncias como acetona ou ácido acético. Fator como temperatura, espessura do tecido, tempo de fixação, tipo do fixador, pH, concentração, pode influenciar na qualidade da fixação. Uma dica também não é indicado coletar fragmentos grandes do material biológico, uma vez que pode interferir na penetração do fixador no tecido, ocorrendo então uma fixação superficial do material. Também é importante estar atento às características do recipiente que contém essas peças. O recipiente muito pequeno, além de não proporcionar um volume adequado do fixador para o tamanho e quantidade de material biológico, né, o fixador ele deve ser pelo menos umas 10 vezes o volume do material, também pode fazer com que a peça se dobre, resultando então num aumento de espessura e, consequentemente, uma má penetração pelo fixador. Vamos ver a descalcificação. Esse processo ele remove os componentes inorgânicos do tecido, como o fosfato de cálcio presente nos ossos. Esse processo ele pode ser feito por meios químicos, ácidos, quelantes e troca iônica, ou também por meios físicos, ultrassom e micro-ondas. O método físico acelera a descalcificação e é geralmente combinado com um químico, sendo os ácidos mais usados. Ácidos fortes, como ácido nítrico, clorídrico, e ácidos fracos, como o fórmico, acético e pícrico,
são utilizados por causarem menos danos teciduais e são bem comuns. Durante o manuseio, é essencial que a gente utilize equipamentos de proteção adequado, como luva, máscara, e preparar preferencialmente essas soluções, né, em capelas de exaustão. Uma dica que pode ser dada para essa etapa é também reduzir ao máximo o tamanho do material a ser descalcificado. Assim vai reduzir o tempo de descalcificação. Também remover o descalcificador diariamente, pois ele vai perdendo sua capacidade de concentração original e é essencial a lavagem do material antes e após a descalcificação. O volume do descalcificador deve ser pelo menos umas 20 vezes o tamanho da peça. Para verificar se o material está completamente descalcificado, pode ser utilizado os meios físicos, como por exemplo, inserir uma agulha bem fina para ver o grau de mineralização, ou alguns métodos químicos, né? Através do oxalato de amônio, por exemplo. Na etapa da clivagem, essa é uma etapa que tem basicamente um objetivo de reduzir o tamanho do material biológico a ser analisado, com a finalidade de facilitar a penetração do fixador em um tempo bastante curto, evitando assim um processo de autólise. O corte do material, seja sagital, transversal ou oblíquo, né, vai também determinar como os tecidos vão ser incluídos no bloco para ser cortado no micrótomo. Após a clivagem, o material vai ser condicionado em cassetes histológicos identificados. Uma dica que a gente pode dar nessa etapa é que nunca se comprime o material a ser clivado com uma pinça ou qualquer outro tipo de instrumento, pois essa força imprimida pode causar uma distorção na estrutura tecidual. O ideal é que a clivagem, os fragmentos eles tenham cerca de 3 milímetros de espessura. Entretanto, dependendo do tipo de órgão, esse fragmento pode chegar até uns 5 milímetros. E aí a gente vai para o processamento histológico. O processamento histológico ele consiste na difusão de reagentes químicos para o interior dos tecidos e na remoção do líquido tecidual. Esse procedimento torna os fragmentos dos tecidos rígidos, facilitando a obtenção então de cortes finos para observação ao microscópio. No processamento de rotina, o material passa pelas etapas de desidratação, diafanização, impregnação e inclusão, sendo a parafina a substância mais utilizada nas duas últimas etapas indicadas. A desidratação, que é a primeira etapa vista aí na imagem, o objetivo dela é retirar basicamente toda a água presente no tecido. Visto que a parafina ela é basicamente insolúvel em água, então o álcool etílico ele acaba sendo o produto mais utilizado para esse fim. E o álcool etílico ele tem a capacidade também de promover uma desidratação. E esse processo então vai ser realizado de forma progressiva quanto à graduação alcoólica, né? A gente começa utilizando um álcool 70, que tem uma certa quantidade de água, mas ainda é capaz de absorver água do tecido. Depois passa por um álcool 80, que já tem um pouco menos de água, um álcool 90 e o álcool 1 absoluto, 100%, e o álcool 2, que é o mesmo álcool 100% absoluto, só que com um intervalo de 1 hora entre cada banho de álcool. Depois a gente passa para a parte de diafanização ou clarificação. Essa vai remover completamente o álcool do interior dos tecidos, visto que a parafina também não se mistura muito homogeneamente com o álcool. E dessa forma é necessário substituir o álcool por um produto que a parafina tem afinidade. E esse reagente intermediário deve ser miscível com o desidratante, com o álcool, né? E o impregnador com a parafina. Então, basicamente, o produto que a gente utiliza nessa etapa é o xilol. E esse agente, então, vai ser utilizado nessa etapa do processo histológico de rotina. E ao substituir o álcool, ele vai deixando o tecido cada vez mais claro, quase transparente. Por isso, esse processo também é chamado de clarificação. E nesse processo é recomendado o tecido passar
mais de uma vez no diafinizador, no Xilol, para que se obtenha um maior sucesso nessa etapa. Então a gente vai ter o Xilol 1 e depois de uma hora o Xilol 2. É o mesmo Xilol, só é o segundo banho. Terminada essa etapa, a gente vai para a impregnação. Impregnação consiste na infiltração da parafina líquida no material biológico para que o tecido então adquira, depois com a parafina sólida, né, a rigidez suficiente para que possa ocorrer então a realização de cortes finos. O objetivo dessa etapa então é eliminar basicamente todo o xilol contido na peça e a total penetração da parafina nos espaços deixados pela água e pela gordura antes existente nesse tecido. Nesse procedimento também é recomendável passar o material mais de uma vez no parafina líquida, visando então garantir uma impregnação eficiente. Essa etapa deve ser realizada numa estufa em torno de 60 graus. Lembrar que a parafina deve ser colocada na estufa anteriormente para poder realizar essa etapa, né? Ou seja, para que ela possa derreter, se tornar líquida e realizar essa etapa. E a mesma coisa, é passar na parafina 1, né? E uma hora depois de banho, a parafina 2, ainda dentro da estufa a 60 graus, que é a mesma parafina, né? Só uma hora de banho entre uma etapa e a outra. As etapas do processamento histológico foram citadas aí, né? Elas podem ser realizadas manualmente, utilizando recipientes, contendo cada um dos banhos, dos reagentes, e a troca também feita de forma manual, fazendo com que o material passe por cada banho. Ou ela pode ser feita automaticamente. Existe um processador automático chamado histotécnico, e nesses processadores, o cassete contendo material biológico, ele é colocado numa cesta que é transportada mecanicamente, de forma a emergir os cassetes em cada reagente. Aí, passada essa fase, a gente vai na fase de inclusão. O objetivo da inclusão é envolver o exterior agora do material biológico com parafina líquida. O anterior foi envolver o interior do material biológico, agora é o exterior, para formar um bloco em que eles vão ser submetidos posteriormente à microtomia. Então, nessa etapa, o material é colocado com a superfície clivada, a ser cortado para baixo, em um molde de inclusão, que vai ser preenchido com parafina líquida e em seguida coberto com cassete. Após o resfriamento, esse bloco de parafina com o material incluído vai ser obtido. E é importante a gente estar atento à posição em que as peças vão ser colocadas no molde, visto que isso determina a incidência do corte a ser realizado. Uma dica que pode se dar nessa etapa é que nunca se coloca o molde em contato direto com o molde. Sempre se coloca um pouquinho de parafina antes de emergir o seu fragmento e depois termina de preencher o molde com parafina. Dessa forma, a gente evita a aderência do material no molde e subsequente formação de buracos, talvez, no bloco de parafina. E aí a gente vai para a etapa de microtomia. A microtomia ela consiste em realizar cortes muito finos, de 3 a 6 micras, para observar o tecido em microscópio. O equipamento usado para isso é o chamado micrótomo, sendo o rotatório mais comum. A navalha do micrótomo geralmente é descartável e é crucial para os cortes. O bloco de tecido deve ser resfriado e fixado no micrótomo para gerar então fatias extremamente finas do material a ser analisado. Após o corte, ele é colocado num banho-maria entre 40 e 50 graus, para evitar dobras, e depois é fixado em lâmina e levado para uma estufa a 60 graus por pelo menos cerca de 2 horas, para evitar o desprendimento durante a coloração. E se usa, então, alguns adesivos, como albumina de maia. Dica também que se pode dar nessa etapa, né? Resfriar os blocos a ser cortado uma hora antes ou mais da microtomia para endurecer mais ainda a parafina e endurecer a superfície do tecido. Para facilitar o corte do material muito ressecado, a gente pode colocar ele em solução de glicerina, em torno de 50% de água destilada e 50% de glicerina líquida.
e botar também na geladeira por cerca de 2 horas. Não deixar o material dessa solução por períodos muito prolongados, visto que o contato com a água ah, pode hidratar demais a peça, né? E também colocar a superfície brilhante da fita para baixo, também em contato com a água, e fazer ela caminhar sobre a superfície da água antes de soltá-la da pinça para facilitar o total estiramento do corte. Agora vamos ver algumas colorações para citologia e histologia. A coloração ela é essencial para visualizar e interpretar os materiais citológicos e histológicos do microscópio óptico, que após a fixação, as lâminas histológicas passam por colorações específicas. Para as lâminas histológicas, a coloração é necessária, pois o procedimento rotineiro, né, deixa elas translúcidas. Então a gente tem a coloração de rotina mais comum, a hematoxilina e eosina. E ela é a técnica mais amplamente utilizada por sua capacidade de oferecer uma visão geral e bem clara de cada componente celulares e teciduais. A hematoxilina, ela cora os núcleos celulares de azul ou roxo, destacando as estruturas ácidas, basófilas, como DNA e RNA, e proporcionando também contraste entre o núcleo e o citoplasma, já que a eosina é um corante ácido que cora o citoplasma, as fibras musculares e colágenos de rosa ou vermelho, revelando então estruturas básicas, ou seja, cidófilas. O primeiro passo é a imersão em solução salina 3 vezes por 3 a 4 minutos. Depois, a reidratação em solução alcoólica usando isopropanol. O etanol também pode ser usado. Depois colocamos as lâminas em água destilada e coramos as lâminas com hematoxilina. Usamos a hematoxilina de Maia e a exposição é de 5, 8 e 10 minutos, respectivamente. Logo depois, lavamos as lâminas em água corrente e na próxima etapa coramos as lâminas com uma solução aquosa de eosina e mantemos os preparados por 3 e 5 minutos, respectivamente, no frasco. Em uma solução alcoólica, a coloração final dura 60 e 90 segundos. Depois disso, vamos lavar as lâminas desidratadas em álcool, clarificar em xileno e vamos cobrir a preparação com uma lamínula e agora elas podem ser estudadas em microscópio. A gente também tem a coloração chamada May-Greenwald, Giemsa. Ela é utilizada para coloração de células. Essa coloração consiste em uma mistura de corantes com características neutras que coram os componentes celulares e citoplasmáticos das células. É um método que obtém um resultado final melhor e mais detalhado quando comparado com o GIMSA simples. Cobrir a lâmina com o corante de May-Greenwald e deixar atuar por 2 minutos. Acrescentar 20 gotas, ou seja, 1 ml, de água destilada tamponada, pH 7,72, e deixar atuar por 1 minuto. Logo em seguida, escorrer sem lavar. Agora vamos cobrir com a solução de Giemsa diluída. 1 gota do corante de Giemsa para cada 1 ml de água destilada tamponada. E vamos lavar com água destilada tamponada, pH 7,72, e deixar secar em posição vertical. Logo em seguida, a lâmina vai estar pronta para ser observada em microscopia. A coloração de Papa Nicolau.
Ela é utilizada para detectar alterações em células do colo uterino. Também é utilizada para células colhidas por raspagens em cavidades como vagina e cérvico vaginal, mucosa bucal e fluidos com células, tipo escarro, urina, líquido cefalorraquidiano, líquido abdominal, líquido pleural, sinovial ou até mesmo líquido seminal. A coloração de ácido periódico de Schiff. Essa coloração ela tem por utilidade tanto na histologia quanto na patologia e ela se objetiva em detectar o amido, mucina, também base de membrana do tecido epitelial, reticulina, cápsulas de fungos, grânulos de zimogênio pancreáticos, suspensão coloidal de tireoides, os corpos de Russell e os corpos amiláceos. E outras colorações com menos frequência. Coloração de Alcian Blue, pH 1 e 2,5. Ela é utilizada para evidenciar os diferentes tipos de glicosaminoglicanas ácidas que podem estar presentes nas mucinas ou proteoglicanas ácidas, sulfatadas ou não sulfatadas, que pode ser encontrada no tecido conjuntivo. A coloração de Agnor. O nome é estranho, mas é bastante tranquilo da gente entender isso, né? O objetivo dessa coloração é avaliar de forma quantitativa as proteínas associadas às regiões nucleolares, que é o NOR, coladas pela prata, que é o AG. A coloração Picrocírios. Essa técnica ela permite
de uma forma quantitativa, avaliar as fibras de colágeno tipo 1 e tipo 3, que apresentam diferentes tonalidades quando observadas sob luz polarizada. A coloração de tricômico de Gomorrah, ela é utilizada para visualizar diferentes estruturas do tecido conjuntivo, assim como para as fibras musculares. E a coloração de Verroesch, cujo principal objetivo dessa coloração é demonstrar as fibras elásticas, que normalmente não se colam bem pela coloração de hematoxilina e eosina. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.